Palavras do prefeito da cidade mais acolhedora do Brasil, Ricardo Nunes. Muito bom dia a todos vocês. Alegria poder estar aqui. Uma data tão importante, Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional daquela que nos deu a vida, sejamos homens, sejamos mulheres. Dia Internacional da pessoa que mais tem sensibilidade no mundo. Eu sempre falo, gente, uma mãe, ela é capaz de amputar um dedo, cortar um dedo, um braço, pelo seu filho. E a gente poder comemorar o Dia Internacional da Mulher, hoje, com todas as políticas públicas que a gente tem desenvolvido, eu tenho, dentro do meu coração, dois sentimentos. Um sentimento de alegria e um sentimento de tristeza. Sentimento de alegria porque a gente tem uma grande equipe, uma prefeitura trabalhando muito para poder fazer frente às necessidades e de termos mulheres tão batalhadoras na nossa cidade. E de tristeza por ainda estarmos tendo que ver pessoas que acham que a Dona Maria, por exemplo, de 70 anos, que vai ser acolhida aqui, vai gerar algum perigo para a sociedade. Façamos uma reflexão. O Dia Internacional da Mulher, e a mulher, até pouco tempo atrás, não podia votar. Olha o nível do absurdo. Dizer o seguinte: vão às urnas e escolham quem vai te representar, mas as mulheres não têm esse direito de decisão. Olha o nível de absurdo. A gente fez agora, no ano passado, a copinha feminina, porque já houve, no passado, a proibição de jogo de futebol feminino. Coisas do passado. Mas ainda a gente vê, no presente, pessoas que estão com a mente num passado e no passado muito longe. Muito longe. E pegando a fala do vereador João Jorge, que fez aqui para a gente uma leitura do texto da Bíblia, que a gente pode pedir e desejar a essas pessoas, que elas encontrem na palavra de Deus um pouco de amor para o seu coração e um pouco de respeito ao próximo, porque é verdadeiramente vergonhoso para mim, e eu tenho certeza que para cada um dos senhores que tem amor ao próximo verdadeiro, ver pessoas que vêm fazer movimento para não ter um centro de acolhida para mulheres. Gente, vem cá, Dona Maria. O que a Dona Maria pode fazer de mal para alguém? Mas nós estamos com vocês. Eu não poderia deixar de iniciar colocando isso, gente. Nós precisamos... Uma deficiente visual, a Felícia. Que mal ela faz para a sociedade? O Bezerra está me falando aqui, a Felícia. Felícia, eu estou aqui na sua frente. É o prefeito. A Felícia também é uma das nossas acolhidas aqui. Que mal que a Felícia pode fazer para alguém, gente? Pelo amor de Deus. Nossa primeira acolhida. Deficiente visual. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, dito isso, eu queria parabenizar a cada um dos que estão aqui, nesse sentimento de solidariedade, nesse sentimento de um avanço nessa política pública, dessa inauguração hoje aqui, do Centro de Acolhida para Mulheres, que leva o nome da querida Lila Covas, e que a gente vai ter aqui, através da nossa entidade parceira, a PIPA, acolher aqui 100 mulheres com muito amor, com muito carinho, e que a gente possa superar, e que a gente possa, nos próximos dias, não ter mais gente com o coração tão duro e tão ruim. Hoje é um dia que nos traz uma grande reflexão. E eu estava, outro dia, conversando com a nossa secretária de Segurança Urbana, a Elza, e ela chega para mim super feliz, dizendo o seguinte: olha, nós aumentamos muito
o número de atendimento às mulheres vítimas de violência, era tantos, agora são tantos, tínhamos tantos carros, agora são tantos, tinham tantos guardas civis metropolitanos, agora são tantos. E eu falei, Elza, mas você está feliz por isso? Ela, sim, prefeito. A gente está aumentando o atendimento às mulheres vítimas de violência. Mas eu falei, Elza, o ideal era não ter atendimento a mulheres vítimas de violência. Era o contrário. Hoje, nós temos 5.700 mulheres vítimas de violência que estão com medida protetiva e que são acompanhadas pela Guarda Civil Metropolitana dentro do nosso programa Maria da Penha. Só no ano passado, os nossos guardas civis metropolitanos que atuam no serviço de acompanhamento para a segurança das mulheres vítimas de violência realizaram 27.500 visitas. É um serviço que a gente tem, onde as mulheres vítimas de violência com medida protetiva têm a nossa Guarda Civil Metropolitana acompanhando, e elas acionam a GCM se o agressor chegar perto. A gente, tudo bem. Por isso que eu falo, é um sentimento de alegria, mas é mesmo um sentimento de tristeza. Alegria por estar conseguindo dar os atendimentos. E não deixa de ser um pouco triste da gente ter que ter o atendimento para esse tipo de situação. Mas as coisas estão postas, as situações estão colocadas, e a gente vai, como vem acontecendo, com exceção de alguns, né? Como vem acontecendo, tendo maior conscientização com relação a essa questão do enfrentamento à violência contra as mulheres. E o Dia Internacional das Mulheres traz todos esses temas, mas traz também um outro tema mais amplo da mulher dos dias atuais, que não é mais aquela mulher que fica dependente financeiramente, que é o grande causador das violências contra as mulheres. São as mulheres que têm a sua dependência do marido e acabam se ali submetendo àquela situação por uma questão de dependência financeira. As mulheres hoje, cada dia mais, elas vão ocupando os espaços e a gente vai... Ainda tem muita coisa para fazer, mas é inegável também o quanto a gente conseguiu avançar e ter uma maturidade, um estado de civilidade com relação a essa questão. E aí entra as questões das políticas públicas amplas, da gente ter hoje na nossa cidade a alegria de ter vaga de creche para todas as crianças, que obviamente o princípio maior da creche é para os nossos nenezinhos irem para lá dentro do contexto de estudarem, de aprenderem, da questão pedagógica, de ter as suas 5 alimentações por dia. A gente sabe o quanto desenvolve melhor uma criança que passou por creche, mas também a gente sabe que muitas mamães dependem de deixar o filho na creche para poder trabalhar. Quando a gente tem essa ampliação dos serviços de acolhimento, como falou aqui o Bezerra, das mulheres de estado de vulnerabilidade, que a gente dobrou o número de vagas de atendimento, é um grande avanço. E quando a gente tem uma cidade com a oportunidade de geração de emprego e renda, e aí a gente fala em emprego e renda para todos, para homens e mulheres, também são outros tantos avanços. As nossas casas são 5 centros de cidadania da mulher pela cidade. A nossa Casa da Mulher Paulistana, enfim, um conjunto de ações de políticas públicas vai fazendo com que a nossa cidade de São Paulo possa ser referência nesse tema da mulher. E hoje a gente poder estar aqui inaugurando essa casa tão bonita, como falou aqui a Dona Maria, obrigado pelas flores. Olha que coisa interessante, gente. Obrigado pelas flores. É tão gostoso a gente dar uma flor para a pessoa, né? Porque a flor, ela tem aquele simbolismo de transmitir o carinho. E como a Dona Maria, uma das pessoas que vai ser acolhida aqui, percebe esse bem-vinda para o nosso serviço. Fico muito feliz de poder ter uma equipe tão comprometida com esse tema da nossa cidade, de ter vocês aqui, de ver a energia e o calor de cada um de vocês na abertura desse equipamento. Predominantemente, nossas assistentes social, nossas supervisoras, são mulheres, como é na Prefeitura de São Paulo.
A gente tem mais de 50% de toda a equipe da prefeitura, do setor de gestão, são mulheres. Tenho muitas secretárias mulheres, uma alegria enorme. Gente, então, muito bom inaugurarmos aqui a nosso centro de acolhida para as mulheres, Lila Covas, que as nossas mulheres sejam aqui recebidas com muito amor, com muito carinho e que tenham aqui muita paz, muita harmonia. Deus abençoe, muito sucesso. Parabéns, pessoal. Ó. Dali, prefeito! Inaugurado o nosso centro de acolhida Lila Cova. O que São Paulo quer, a prefeitura faz. Senhoras e senhores, na verdade, o que a mulher quer, a prefeitura faz. A todos. Bom dia, gente. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Paulo tem uma série de atividades voltadas para as mulheres. A gente inicia na inauguração desse centro de acolhida às mulheres, que leva o nome da Lila Covas. Esse centro de acolhida para mulheres em vulnerabilidade, são 100 vagas e durante todo o dia a gente tem uma série de ações. Por exemplo, no CAT, mais de 1000 vagas para as mulheres. Vamos ter a assinatura de parceria do Ministério Público com os nossos serviços do programa Mãe Guardiã, ou seja, muitas ações hoje voltadas para as mulheres aqui na cidade, iniciando nessa inauguração super importante para mulheres que estão em vulnerabilidade. Mulheres que estão em vulnerabilidade. Beatriz, a gente realmente aumentou os números, mas a gente não tem como confirmar se é por conta do aumento do número de casos. É que a gente ampliou o atendimento. A gente tem hoje 5.700 mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas que são acompanhadas pelo serviço da Guarda Civil Metropolitana do programa Maria da Penha. Nós tivemos no ano passado 27.500 visitas. Os nossos guardas civis metropolitanos visitam periodicamente essas mulheres vítimas de violência com medidas protetivas. Agora, isso pode ter alguma relação de aumento de violência, mas eu não teria como te afirmar isso. O que a gente pode te afirmar com certeza é que com a ampliação do atendimento, a gente está fazendo um acompanhamento mais próximo dessas mulheres. Inclusive, hoje, uma das atividades é uma assinatura de parceria com o Ministério Público para a gente poder ter mais integrado ainda os nossos programas junto do MP, por se tratar de medida protetiva, né? E as nossas ações com relação às nossas casas de acolhida. Nós temos várias, eu não vou falar número para não criar, mas temos várias casas de acolhimento de mulheres vítimas violentas que não são divulgados os endereços e não são divulgados os nomes dessas mulheres porque elas estão em alto risco. São casos bastante graves de agressores, são muitas, e que a gente também tem ampliado, infelizmente. Infelizmente por conta do problema, obviamente, né? Mas realmente aumentou esse acompanhamento. Eu posso até te dar aqui, muito resumidamente, do nosso caso aqui, os últimos, para a gente ter uma ideia, os nossos casos de mulheres que foram acionados, a gente teve em 2022 3.008 casos, em 2023 5.462 mulheres. A gente está ampliando o número de atendimento das mulheres, mas é isso. Do vice tem bastante comentário, até por conta de que, como são vários partidos na nossa frente ampla, vários apoios, né? Então são várias indicações, mas o nome do Aldo Rebelo é um entre os outros. Eu não te diria que é o nome mais forte ou menos forte. É um nome que surgiu mais recentemente, portanto, com maior ventilação com relação à colocação do nome dele. Mas a gente tem prazo até as convenções para definir.
vou discutir isso um pouco mais para frente, a gente vai ter tempo de maturar, escutando os nomes e chegar num consenso de ter um nome que a gente possa apresentar para a sociedade, que seja alguém que conheça bem a cidade, que tenha experiência com a cidade e que vá agregar para a nossa chapa. Perfeito. O senhor citou as secretárias, aproveitando o gancho aí do Dia das Mulheres, a secretária como a secretária Aline aqui, continuam sendo a maioria no governo do senhor e em todos os governos, né? O que falta para atingir essa paridade, eu fui com uma colega puxar um outro assunto, o senhor fez uma aliança com o Bolsonaro que tem uma rejeição grande entre as mulheres, até por algumas frases consideradas machistas. Eu queria saber se isso não pode sinalizar contra a intenção do senhor de incluir as mulheres e se não pode afetar a imagem do senhor com esse eleitorado. Olha, o candidato sou eu, né? Quem será o candidato? Eu e os demais que vão concorrer comigo. A análise tem que ser da pessoa, do candidato. Eu tenho uma certeza muito grande, falo para vocês com sinceridade, que apesar das pessoas acharem que isso vai ser uma eleição que vai se discutir a eleição de 2022 ou a eleição de 2026, não vai. Não é possível que a população de São Paulo vai ser tão injustiçada que ela não vai poder discutir a eleição de 2024. A tua eleição, a eleição da sua cidade, as políticas públicas para as mulheres, as questões de zeladoria, as questões que envolvem o cotidiano do dia a dia da cidade. É muito importante que a gente possa ter uma oportunidade de discussão da nossa cidade, porque quem for escolhido na eleição, no dia 6 de outubro ou no segundo turno, é o que ficará 365 dias por ano cuidando da cidade, enfrentando os seus problemas. Não será outro personagem, será aquele que vai se inscrever para disputar a eleição e aquele que for escolhido pela população. Então é muito importante, até seria maravilhoso se a gente pudesse contar com o apoio da imprensa para a gente poder conscientizar e levar essa eleição para esse nível, né? Não é justo que a gente coloque para o eleitor de São Paulo uma eleição que se deu há 2 anos atrás ou uma eleição que vai se dar daqui a 2 anos. Vamos discutir a eleição desse ano, porque são 4 anos de mandato que a gente vai enfrentar. Do governo, a gente tem alegria, né, muito grande. Eu tenho várias mulheres como secretária. Hoje já vou anunciar mais uma agora, que vai ser secretária, a Cissa. Tem mais uma secretária, cadê a Cissa? Eu vou exonerar um homem e colocar mais uma mulher. A Cissa vai ser a nossa secretária da Assistência Social, uma mulher que tem um trabalho muito bonito, né, dentro da área da assistência social. Hoje ela dá sua grande contribuição ao secretário Carlos Bezerra como chefe de gabinete, tem um histórico na assistência social. O Carlos Bezerra, eu vou exonerar na brincadeira, gente, pelo amor de Deus aqui, não é que o Carlos Bezerra vai no prazo legal ter que se desincompatibilizar por conta da eleição onde ele vai disputar a sua reeleição como vereador, né? O Carlos foi muito gentil a aceitar o meu convite de se licenciar e assumir a secretaria. E agora, na saída do Carlos Bezerra, você sabia que você vai ser secretário? É que eu não tinha falado que você aceita, né? Sim. Então tem bastante mulheres, e são mulheres assim muito dedicadas, muito empenhadas naquilo que faz. A gente tem dados da Prefeitura de São Paulo muito positivos com relação à participação das mulheres. São Paulo tem dado um exemplo. Sempre que eu vou nas reuniões lá da Frente Nacional de Prefeitos, ou com os prefeitos, a gente sempre fica colocando os bons exemplos de São Paulo. E um dos bons exemplos é isso, né? A participação muito ativa das mulheres. Você vê 55% de mulheres na alta gestão, né? Presidentes de empresas, secretárias adjuntas, enfim, na alta gestão é motivo de bastante orgulho para todos nós. Prefeito, eu ouvi as queixas dos moradores para entender o que eles estavam reclamando, e eu sei que a prefeitura enfrenta resistências em todo esse tipo de equipamento, especialmente as vilas sem encontro. Mas eles disseram que faltaram transparência, que até essa semana eles não sabiam que tipo de moradores iam vir aqui. Eu só queria entender, para instalar um equipamento como esse, a prefeitura tem como obrigatoriedade conversar com as pessoas, fazer audiência pública? Qual que é o processo para isso e como que vocês conseguem lidar com situações como essa? Tá. Olha, não existe uma obrigatoriedade do ponto de vista de legislação.
né, a prefeitura ela tem a sua prerrogativa de implantar as suas políticas públicas de acordo com as análises que ela vê necessária. Agora, independente de ter a obrigatoriedade de discutir com a sociedade ou não, de fazer audiência pública ou não, a gente sempre conversa com a comunidade. É um debate constante. A gente tem dentro da Ciência Social nossas supervisoras, né? Nós temos o Conselho Participativo, onde são eleitos da comunidade que participam da gestão, que tem reuniões periódicas, que tem conhecimento das ações da administração. Agora, com todo respeito, essa desculpa de que faltou diálogo, isso é uma coisa tão esfarrapada de gente sem coração, de sem sentimento, de que acham que são seres superiores aos outros, né? Então, a gente está hoje num dia importante, que é o Dia Internacional da Mulher, que representa mais do que tudo uma questão de conquista de direitos, a gente poder ter ainda nessa data, inauguração de equipamentos para mulheres, pessoas com esse nível de pensamento. As pessoas, meus amigos ficam aqui falando, você não pode falar isso, mas eu não aguento. É algo que dói na gente, porque todo equipamento que a gente vai abrir, né, vem ali um grupo de moradores que são seres que se acham superiores aos outros. São pessoas que não têm um sentimento de solidariedade. Mas eu posso te garantir, Maju, que essa coisa de dizer que faltou diálogo, esse é o discursinho deles de sempre. Esse é o discursinho. Agora, podia ter o diálogo que fosse. Eu ia abrir um equipamento aqui. Não tem justificativa para essa turma para não abrir um equipamento para acolher mulheres. Qual é o diálogo que eu poderia ter com essas pessoas, além de dizer o seguinte, que eles estão com pensamento retrógrado, que eles precisam melhorar muito espiritualmente e de que a prefeitura vai atender as mulheres sim. Não tem outro debate para fazer com esse tema. Aqui, voltar nesse tema, o sempre vai atender mulheres 60 a mais. Como está o trabalho da prefeitura para esse grupo de mulheres 60 a mais? E se esse centro ou outro existe a possibilidade de ter outros para atender o grupo das mulheres? Hoje, nós temos 17% das pessoas idosas na cidade de São Paulo. Nós vamos ter em 2030 20%. Em 2050 serão 30% de pessoas idosas, 60 a mais. Então, baseado inclusive nesses dados, a gente tem feito muitas ações de políticas públicas para as pessoas idosas, fazendo muitas ações que envolvem toda a política pública da cidade. Melhora da qualidade do ar, ampliação dos equipamentos de saúde para os idosos, ampliação dos ILPIs, a questão de acessibilidade, ampliação de placas, ou seja, muitas políticas públicas. Aqui, me parece que 30%, mais de 60%, né? Não é a maioria, né? Aqui 30% tem mais de 60 anos. Mas que a gente tem, que eu ia demorar muito para te dar essa resposta. Mas a gente tem, inclusive participamos e fomos parceiros de um grande congresso sobre a população idosa, né? Congresso da Longevidade. A gente tem feito muitas ações voltadas a esse tema, junto com o Walter Feldman, que não é integrante do governo, mas é um colaborador do ponto de vista das políticas públicas, que ele tem nos ajudado a fazer essas ações políticas públicas para os idosos. Então tem bastante coisa que a gente está fazendo, que tem esse horizonte, como eu te falei, que a gente vai ter a cada dia a população mais idosa no decorrer dos anos. Tem mais duas perguntas aqui. Teve a questão recente do entrave do orçamento que a Enel fez em relação à infraestrutura, né, as readequações de infraestrutura para carregar os ônibus elétricos nas garagens. A prefeitura pretende tomar uma medida para destravar essa questão, já que a meta da prefeitura é de fazer 20% dos ônibus movidos a energia elétrica, e agora tem menos de 12% da meta, tem 6%. Verdade, você tem razão, a gente está enfrentando mais um problema com a Enel, além dos problemas com relação à questão da falta de estrutura para atender a população, tudo aquilo que a gente já sabe de demora no atendimento. Nós temos, ontem mesmo, na Prefeitura Presidente Cidade Ademar, eu entreguei um conjunto de apartamentos na beira do córrego Guaicuri, eram famílias que a gente removeu com os apartamentos, eu entreguei em dezembro. E ontem eu fui lá, não estava ocupado porque ainda não ligou a energia. Olha que situação que a gente está, apartamentos prontos, pessoas que estão no auxílio aluguel, pessoas vulneráveis. Eu entreguei no dia 21 de dezembro a chave, imaginando que eles já tinham um compromisso de fazer a ligação de energia. E ontem, dia 7 de março,
a Enel não tinha ligado energia nos apartamentos que eu entreguei ali no bairro do Guaicuri na Pedreira. E essa questão dos ônibus, o que acontece? Eles agora apresentaram uma conta de 1,6 bilhões de reais para fazer a infraestrutura para o carregamento das baterias. Então, o que eu acho? Eu não quero ser aqui leviano, mas eu tenho uma impressão de que eles não têm condições de atender, não têm compromisso com a cidade de atender e jogam um preço exorbitante para poder justificar o seu não atendimento. Sem querer ser leviano, é uma impressão, eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou te colocando um sentimento que eu tenho pelas conversas do dia a dia, porque essa turma é só desculpa o tempo inteiro, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora a SPTrans está conversando, a gente vai tentar levar esse tema até o dia 15 de março, ver se existe alguma possibilidade de acordo. Se não houver, nós vamos ter que partir para o judiciário, né, por eles estarem colocando para a população, porque eles têm o serviço como único deles, estão colocando para a população um tema que vai acabar gerando prejuízo para a cidade. Mais um episódio com a Enel, mas realmente isso tem acontecido. Perfeito. Sou Gui aqui do canal Tem no Limão, tudo bem? Gostaria de saber o seguinte, qual é o critério para a escolha do bairro do Limão aqui para a casa de acolhida? Se existe algum motivo especial, o prédio aqui especial, ou se foi um bairro aleatoriamente escolhido para essa casa de acolhida? Eu te devolveria a pergunta, por que não aqui?